Como venci o alcoolismo? As bebidas quase me mataram. Se você clicou nesse vídeo é porque esse assunto, de certa forma, te interessa. E os meus votos é que esse conteúdo realmente auxilie a maior quantidade de pessoas. E é claro que aqueles que queiram realmente permanecer aí fazendo aquilo que acham que é conveniente, que continue. Mas aqueles que já estão com vontade, com desejo de realmente parar com isso, que continue também nesse conteúdo, para que tenham mais ânimo, um pouquinho mais de conhecimento através da minha experiência. Bom, então vamos lá. Primeiro é importante entender como que isso começou. E acredito que seja, na verdade, aí o início para uma maior parte da população. Você nasce numa família com pouco esclarecimento, aonde a maior parte das pessoas acabam fazendo uso é, de forma indevida da bebida, né? Um uso exagerado, né, do álcool. Bom, e foi assim para mim, tá? Pessoas com pouco informação, eu tenho uma origem aí familiar muito simples, humilde, e daí então essas pessoas que estavam à minha volta, para que elas conseguissem se divertir aí hora ou outra, sempre elas estavam acompanhadas do álcool. E eu cresci, né, vendo realmente essa situação. Talvez possa até não justificar você estar no meio e não fazer, mas a facilidade é maior, porque a grande verdade é que o ambiente, é claro que influencia no comportamento das pessoas. E como eu estava sempre vendo aquilo, não estou fugindo da responsabilidade, mas para mim aquilo era algo natural. E com 15 anos de idade, eu me recordo que eu tomei o meu primeiro golinho ali, né? Eu tomei um martini, quem já tomou aí um martini, deixa aí o seu comentário. Mas não estou falando isso no sentido de incentivar aí, nem de fazer propaganda, não sei nem se existe mais esse tipo de bebida. Bom, mas enfim, o que que acontece? Acabei realmente fazendo uso dessa primeira dosinha e depois foi uma segunda, uma terceira e depois partiu para vinhos, depois partiu para cerveja, depois partiu para caipirinha, enfim. Eu me recordo que já nessa primeira ocasião eu acabei tomando um porre escondido porque estava havendo uma festa e é claro, eu tinha pouca idade, na época eu tenho certeza que daria problema, né? Com essa idade bebendo perante a família, pelo menos perante a minha. E daí então, a gente, no final das contas, eu e mais alguns primos fizemos um esquema para conseguir a bebida e levar aí para um lugar mais escondido, mais retirado da festa e estar consumindo. Mas eu lembro que esse foi o meu primeiro contato com as bebidas. E é claro que eu passei muito mal a princípio, e depois eu fiquei afastado por durante, sei lá, uns 30 dias, mais ou menos, 20 dias, até, na verdade, me curar dessa situação. Bom, após esse momento, na primeira oportunidade que eu tive realmente de sair, de dar uma volta, eu já pensei logo numa lata de cerveja. Parece que tinha sido feito aí o batismo do álcool, né? Na verdade, eu acredito que é assim para muitas pessoas. Bom, e achando aquilo brincadeira e bonito, uma tendência, talvez demonstrando mais poder na minha cabeça para as outras pessoas, eu acabei realmente levando essa brincadeira a sério por durante muito tempo da minha vida. E a cada dia que ia se passando, eu ia aumentando mais o consumo, procurando mais ambientes que estavam relacionados a esse tipo de uso, né, de uso de bebida, procurando pessoas que também estivessem ligadas a esse a essa rotina, né? De estar aí utilizando a bebida em todas as ocasiões, na verdade, né? Então, de modo que a vida acabou meio que perdendo o sentido já com 17, 18 anos, porque todas as pessoas que estavam à minha volta, de certa forma, eram é, é, tanto, na verdade, atraídas pelo álcool, quanto também estavam, vamos dizer assim, eram atraídas para o meu lado por esses motivos, né, do álcool, do estar aí em ambientes, sempre procurando ambientes que tinham bebida, né,
mas também acabavam, de certa forma, tendo esse fascínio, né? Independente de estarem comigo ou não. Da mesma forma que eu, independente de estar com elas ou não, eu também tinha esse fascínio por estar bebendo, né? Às vezes sozinho em casa, eu pegava 1 litro de uma bebida e começava a beber, e enquanto não acabava, não parava. Então, isso, na verdade, acabou fazendo com que eu tivesse contato com outras drogas, porque você está no meio que tem esse tipo de situação, né? E algumas lícitas, outras não, né? Mas a princípio, a primeira que veio já para acompanhar a situação foi o cigarro. E daí então, todos os passeios, né, eram regados de cerveja e cigarro. Fosse para onde, na verdade, achasse que devesse ir, né, naqueles momentos, estava sempre com um maço de cigarro, né, se contaminando e contaminando outras pessoas. Bom, para você que fuma, se você quer deixar aí o seu comentário, tudo bem, mas de fato incomoda as pessoas que não fumam. Ah, mas eu não estou nem aí com as pessoas. Não comece a se preocupar, porque não existe possibilidade da gente viver sozinho, e também, se você está querendo realmente mudar, se você realmente está precisando de uma motivação, de uma inspiração, essa história pode te auxiliar. Mas deixe aí o seu comentário, as suas experiências, né, com relação a essa questão. Bom, então, todos os lugares eram esses, né, e já levantava de manhã cedo pensando, né, em como seria realmente aí o cronograma, o planejamento do dia, levando em consideração que tinha que ir bebida. Se fosse pescar, tinha que ter bebida e cigarro. Se fosse, na verdade, fazer uma viagem, tinha que ter. Na época, podia, logo quando eu fiz 18 anos, né, eu me lembro que às vezes eu ia viajar dirigindo o carro, né, e eu já levava bebida e levava cigarro e fazia a viagem inteira bebendo e fumando, né? Um ato muito irresponsável, tá? Bom, mas enfim, esse não foi um caso isolado, né? Fazer esse tipo de viagem bebendo e fumando. Eu, no final das contas, acabei sofrendo alguns acidentes, né? E é claro que acabei escapando, senão não estaria aqui falando com vocês. Mas de qualquer forma, foi assim, algo que eu entendo hoje que veio na minha vida preenchendo um vazio de forma superficial. Porque a bebida, o primeiro contato com a bebida lá atrás, me fez com que eu sentisse muito bem. E eu acho que isso, na verdade, é o que as drogas fazem com a gente. Então, aqueles problemas que eu tinha com relação a ser uma pessoa inibida, a ter vergonha, com a bebida acabou se tornando o contrário. Ficou muito mais fácil de perder a vergonha, de falar o que se pensava, de fazer o que, na verdade, achava que estava certo, quando estava tudo errado. Bom, mas aí vai se conduzindo a vida e chega-se aos 25 anos de idade, na verdade 24 anos de idade, e eu acabo tendo uma cirrose, né? De tanto exagerar aí, né, das bebidas, eu acabo realmente tendo um problema no fígado, um problema sério, né? E tive que ir, na verdade, fazer um tratamento. E nesse meio tempo eu acabei me casando, e claro que eu me cuidei aí um pouco mais com relação a essa questão do fígado, e me afastei por durante um tempo das bebidas, tá? E do cigarro também. Mas daí então começa-se, depois de 5 anos, de recuperar o fígado, porque o fígado ele se recupera dependendo da situação. Então começa a se tomar uma final de semana, e daqui a pouco perdi novamente aí a rédea da situação, tá? Hoje eu entendo, na verdade, que isso não traz nenhum tipo de benefício, principalmente para aquelas pessoas que querem mudar aí a sua vida de forma geral, mudar a sua vida financeira, começar aí, na verdade, a fazer as coisas de forma diferente. Isso não vai te levar adiante, e detalhe, você acaba tendo vários prejuízos. Primeiro, que você cria todo um ecossistema envolvido nessa condição e nessa situação. A todo momento você está gastando dinheiro para consumir a bebida, para consumir o cigarro, para consumir as coisas que acompanham aí essa bebida. Você está perdendo o seu tempo com isso, tempo que você poderia utilizar para produzir alguma coisa interessante na sua vida, para buscar conhecimento e transformar a sua vida aí. Então, não existe, na verdade, nenhuma característica boa dentro de um contexto desse, é só prejuízo, sem contar que sua saúde está indo embora
e você acaba destruindo o seu relacionamento, você acaba, no final das contas, tendo pouco tempo para a família, pouco tempo para aquelas pessoas que se importam com você, porque você está ocupando esse tempo de forma improdutiva. E o detalhe é que depois que eu me afastei realmente, já tem um bom tempo que eu me afastei disso, eu entendo que tudo aquilo era superficial, não sobraram nenhum dos companheiros daquele período, nenhum dos amigos, nenhuma das amigas, não sobra nada. O que sobra é só lembrança. E na verdade, aquelas pessoas que gostam de você e que estavam do seu lado continuam do seu lado, que é a sua família. O restante, na verdade, acaba se afastando porque eles continuam vivendo a mesma vida que sempre viveram. Independente de você estar incluso naquele meio ou inclusa ou não, pode ter certeza que a grande maioria vai continuar conduzindo a vida dessa forma. Agora é importante realmente que você use isso como experiência e entenda que eu, além de tudo isso, hoje vejo quanto dinheiro eu acabei desperdiçando de forma desnecessária, quanto tempo, e com relação à saúde, eu acabei, na verdade, descobrindo aí alguns outros problemas depois da cirrose que eu acabei cuidando, né? Mas acabei descobrindo outros problemas de saúde que foram derivados aí desses abusos. Então, assim, o que eu tenho para deixar para você que está com desejo aí realmente de parar com isso, de mudar a sua vida, é que você, na verdade, precisa entender antes de mais nada algumas situações. Eu entendi que existe em mim uma compulsão, uma ansiedade, e como que eu posso lidar com isso? Então, eu preciso, na verdade, fazer uma troca, né? Eu não estou bebendo, então eu preciso, na verdade, me ocupar de forma produtiva com outra coisa. Pode ser praticando exercício, pode ser, na verdade, cuidando de uma dieta, estudando, trabalhando, né? Eu hoje trabalho, vivo da internet, vejo que realmente existe uma possibilidade muito boa para você que está aí do outro lado. É um momento muito bom a nível virtual para que você comece o seu negócio, comece realmente a ganhar dinheiro aí, às vezes até da sua casa, com o celular, com o computador, né? Como eu, já tenho aí um pouquinho mais de 5 anos que venho atuando realmente dentro dessas atividades da internet e me sinto muito satisfeito e feliz. Bom, mas o intuito é realmente dizer para você que a partir do momento que eu resolvo mudar a minha vida com relação a isso também, as coisas começam a andar com mais velocidade e qualidade. Agora, entenda que você precisa fazer alguma coisa. E pode ter certeza que na maior parte das vezes não há necessidade de um tratamento mais severo, há necessidade realmente de trocar aí, como estou dizendo, os hábitos, de começar aí a praticar um exercício, de começar a deixar as pessoas que praticam esse consumo de bebida de lado, de mudar as suas companhias, de começar aí se dar um pouco mais de valor, de sair aí, de deixar de frequentar alguns ambientes que na verdade podem te induzir a beber. E eu sei que vão aparecer pessoas aí que vão comentar, eu continuo fazendo as mesmas coisas e parei, mas na maior parte das vezes, como aconteceu comigo, eu tenho certeza que ou você é radical e busca alternativas para preencher esse espaço que vai ficar vazio, ou você acaba realmente voltando aí para esse vício, né, para essa vida, para essa rotina que realmente não te faz muito bem. E só lembrando, esse vídeo não é para você que quer continuar bebendo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos e valeu, fui!